A seguir o vice-versa hoje entre PSD e PS. Hoje no vice-versa contamos com os deputados Francisco Almeida do PSD e João Galamba do PS. Muito boa noite, obrigado aos dois por terem vindo. Senhora deputada, temos a suspensão da privatização da TAP, decidida pelo Governo. O único candidato não apresentou as garantias financeiras necessárias para este negócio. Ficou surpreendida com este desfecho? É normal que num negócio com esta envergadura, um candidato único não apresente as garantias financeiras? Antes de mais, boa noite. Fiquei surpreendida. Fiquei de alguma forma surpreendida, mas parece-me que esta decisão veio de alguma forma demonstrar que o Governo está de uma forma séria e de uma forma transparente nos processos de privatizações, nomeadamente no processo de privatização da TAP, relativamente ao qual a oposição tentou lançar desde a primeira hora um clima de suspeição sobre este processo de privatizações. E, portanto, isto só demonstra que o Governo não quer, no fundo, privatizar a TAP a todo o custo e em quaisquer condições. Quer fazê-lo nas condições que possam, de facto, garantir aquele que é o interesse nacional. E, tendo-se apercebido, enfim, de que não havia garantias financeiras para que o negócio decorresse, enfim, a privatização e os anos subsequentes decorressem com normalidade, tomou aquela que é, eu creio que a decisão natural. Como compreenderá, eu não conheço o detalhe desta decisão, mas acho que ela vem de facto comprovar esta retidão de procedimentos, esta transparência e esta preocupação com aquele que é o interesse nacional, contrariamente àquilo que era... Mas sabe que há um manifesto conhecido hoje de 55 personalidades, a maior parte economistas, que estavam contra a privatização da TAP e também contra a privatização da ANA. O Governo poderá ter sido sensível também a este tipo de argumentos e à pressão, não apenas da opinião pública, mas dos especialistas? Honestamente, eu creio que não. Até por isto, a privatização da TAP está, como sabem, inscrita desde a primeira hora num memorando de entendimento que até foi negociado com o anterior Governo e assinado pelo anterior Governo. E vai ter que se fazer. Este processo é evidente que está terminado, não é? Terá que se abrir um novo processo, eventualmente não já nos próximos tempos, mas seguramente até ao final da legislatura. E, portanto, eu estou convicta de que isso não determinou de todo modo, como não poderia determinar num processo desta natureza, a decisão do Governo. Porque a privatização da TAP vai ter de facto que acontecer, ela está no memorando de entendimento, foi aliás negociada com o Partido Socialista, que agora não quer assumir, no fundo, a paternidade desse memorando, mas foi quem de facto inscreveu a privatização da TAP no memorando de entendimento com a Troika. Deputado, considera que o Governo foi obrigado, de facto, a recuar neste processo? Houve aqui um problema de garantias financeiras, como foi justificado hoje, depois do Conselho de Ministros? Este processo é todo muito estranho. Para já parece-me incompreensível que um negócio desta dimensão se descubra no dia em que o Governo toma a decisão que não há garantia, que as garantias bancárias não existem. Acho estranho que, privatizando a TAP, tendo decorrido todo este tempo, desde que se fala do Sr. Abramovich, sendo ele o único candidato, que no último dia, no dia em que o Governo decide finalmente se privatiza ou não, que se descubra ou que se constate que o único candidato não tem as garantias bancárias, ou seja, basicamente traduzindo, não tem dinheiro. E acho isto muito estranho. Num certo sentido, até foi uma das perguntas que foi feita por um jornalista hoje na conferência de imprensa, que perguntou, já não me lembro se ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes ou se à Sra. Secretária de Estado do Tesouro, que a não existência de uma garantia bancária parece indicar que, ao contrário do Governo, que considerou este negócio um negócio positivo para a empresa, uma parceria estratégica que poderia valorizar a TAP e ajudar a TAP a crescer, sobretudo tendo em conta os constrangimentos legais que dizem respeito à impossibilidade do Estado recapitalizar diretamente a empresa decorrente de regras europeias, de ajudas de Estado. O que isto significa é que, ao contrário do Governo, que considerou este negócio positivo, financeiramente atrativo, aparentemente, se for mesmo verdade que os bancos não deram garantias bancárias, aparentemente os bancos fizeram um juízo diferente do Governo. Ou seja, a ideia que deixa que a TAP pode não valer tanto como se pensava que de facto valia? Não, se calhar o comprador não tem a solidez. Eu que não conheço, não vou especular sobre as razões por trás disto, não sei. Agora,
Eu estou a partir do pressuposto que é verdade a história das garantias, porque ainda há pouco o Sr. German Efremovic deu uma entrevista a um outro canal de televisão onde nega que isso seja assim. Sim, ele até diz que pensava que as garantias podiam ser dadas até ao próximo dia 27 e não no dia de hoje. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que precisam de esclarecidas e o Governo tem, de facto, que prestar esses esclarecimentos. Aliás, há poucas horas, ou na última hora, nos jornais, está a Sra. Secretária de Estado do Tesouro a dizer que o Governo vai pensar num outro modelo de privatização. Mas se o problema é do comprador, que não deu as garantias, eu não entendo porque é que é necessário pensar num novo modelo. É, se calhar, preciso pensar num novo parceiro, agora num novo modelo. Portanto, há aqui muitas informações, há aqui muitos dados que têm de ser esclarecidos, porque sem esses dados, de facto, não poderemos fazer um juízo definitivo sobre esta matéria. Há depois matérias estranhas, nomeadamente a relação entre o Sr. Efremovic e um ministro que não é o ministro da tutela. Falo do ministro Miguel Relvas. Não se percebe o papel do ministro Miguel Relvas neste processo. Não tem qualquer, não é um pelouro dele. Ele é ministro é presidente do Conselho, tem presença do Conselho de Ministros. A comunicação social não consta que tenha a TAP. Sim, mas é normal que o ministro traga investidores para os negócios do governo, mesmo não seja Por exemplo, o Sr. Efremovic reuniu-se com membros do anterior governo. Que membros do anterior governo foram esses? Foram os ministros da tutela, ou o ministro da tutela. Não foi o ministro AOB, porque é amigo de alguém que num sítio tomou um pequeno almoço com o Sr. Efremovic. Isto, um governo não se pode relacionar com investidores, sobretudo em matérias destas, na base da amizade, dos conhecimentos ou da cunha. Há uma hierarquia e uma orgânica, e essa orgânica tem, obviamente, de ser respeitada. O que é que acha que aconteceu aqui? De facto, um erro de processo em que a Efremovic percebeu mal a data das garantias, o que é estranho num negócio com esta envergadura. Há um problema com o comprador e os bancos não dão as garantias financeiras, ou há de facto um problema de valor da empresa e descobriu-se hoje que a empresa não vale tanto para começar, acho que há aqui um grande problema político. É que o Partido Socialista tenta, a todo custo, lançar suspeições sobre este processo de privatização. Diziam que o negócio da privatização da TAP já estava fabricado, entre aspas, com o Sr. Efremovic, afinal o negócio não acontece, já lançam outro tipo de suspeições. Eu o que devo dizer é o seguinte: eu não posso especular, nem vou especular sobre esta matéria. Os dados que conheço são esses, de que de facto o Governo, avaliando, enfim, todo o processo de candidatura, se quiser, verificou que essas condições de garantias financeiras não estavam reunidas. E sem essas garantias, que são de facto garantias que permitem que seja salvaguardado o interesse público, que permitem que seja salvaguardado. Isto não devia ter sido tudo acautelado, pelo menos nos bastidores, para chegarmos ao dia de hoje, haver uma decisão, como se esperava que houvesse. O que eu conheço de processo desta natureza, na apresentação da candidatura, as garantias bancárias fazem parte desse processo. São garantias financeiras, são garantias financeiras que são mais alargadas. Eu não sei até que ponto é que isso, de facto, deveria ter sido visto antes ou depois. Não vou especular sobre essa matéria. Aquilo que me parece essencial é que o Governo, embora tenha, de facto, de privatizar a TAP, e como disse, isso está no memorando de entendimento, foi uma opção que não foi uma opção deste Governo, optou neste momento por salvaguardar o interesse público e por salvaguardar a transparência de todo este processo e, portanto, apresentou as razões pelas quais... disse há uns dias, e alguns economistas consideram também, que a empresa é um bem estratégico para Portugal, que este negócio poderia até agravar o déficit e que iria permitir, com a privatização quer da TAP, quer da ANA, o monopólio da área do transporte aéreo nas mãos de estrangeiros. Não eram motivos suficientes para que o Governo reponderasse, para além da inexistência desta ausência de garantias financeiras? Repare, é interessante esta vontade que a oposição tem de, no fundo, reponderar aquilo que ela própria escolheu. Porque o processo foi lançado com toda a transparência, apenas um candidato, no fundo, apresentou uma candidatura a este processo de privatizações, mas a verdade é que ele foi lançado com toda a transparência e foi lançado porque, em primeira mão, o Partido Socialista o inscreveu no memorando de entendimento. E é importante, não esqueçamos isto, porque quem, no fundo, for acompanhando as notícias, julga que o Partido Socialista e o secretário-geral António José Seguro estão contra a privatização da TAP. Ora, isso não é verdade. Isso não é verdade. O Partido Socialista foi para já o partido que no governo mais privatizações fez.
por um lado. E, por outro lado, foi aquele que inscreveu a privatização da TAP no memorando de entendimento. E nós sabemos que a privatização da TAP, neste momento, é essencial, até para haver uma injeção de capital na empresa que está disso muito necessitada, como sabe. E, portanto, esta privatização, quer se queira, quer não, do meu ponto de vista, vai acabar por acontecer, eventualmente num outro momento, creio que até ao final da legislatura. Mas há aqui várias coisas que têm que ser... Só para centrar a discussão, foi o PS que lançou este processo. E escreveu no memorando com a Troika. O que está no memorando, o que está no memorando de entendimento, há apenas duas privatizações que têm uma data precisa, que é a REN e a EDP, que deviam estar finalizadas até o final de 2011. Todas as outras têm... Foram privatizações que reconhece que correram bem, ou não? Não tenho nenhuma objeção a nenhuma delas. Ainda bem. Quer dizer, eu sou, por princípio, contra, não concordo com a posição do meu partido sobre esta matéria, portanto não tenho qualquer simpatia por privatizações, sobretudo em monopólios naturais e em empresas desta natureza. Mas a minha posição não é maioritária no Partido Socialista. Agora, em relação à TAP, a TAP e as demais empresas que constam no memorando, o que diz é se as condições de mercado forem favoráveis. Ora, isso não parece ser o caso. Por exemplo, a Irlanda tem a privatização de parte do setor energético. Não privatizou. Portanto, não cumpriu essa parte do memorando. Porquê? Porque entende que nas condições atuais de mercado não é, não serve o interesse público. Agora, a questão da TAP, há uma questão que vem montante, que é também muito importante, foi o ano passado, quando o Governo acabou com os Golden Shares num conjunto de empresas, o Partido Socialista fez uma proposta que foi aceita pela maioria, pelo CDS e pelo PSD, foi votada favoravelmente e, portanto, consta da Lei Quadro das Privatizações, que dava ao Governo 30 dias para criar um regime de salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais. Para quê? Para enquadrar todo este processo de privatizações de empresas como a TAP, como a ANA, como a EDP, como a REN, etc, etc, etc. Passado um ano, mais de um ano, o Governo ainda não o fez, com uma desculpa absolutamente esfarrapada e que humilha um Estado soberano, que é a ideia do estamos a negociar com a Comissão Europeia. Estamos a negociar com a Comissão Europeia, o Estado é soberano, pode legislar o que bem entender e depois, se a Comissão Europeia tiver um entendimento que aquilo de alguma forma viola a lei europeia, há tribunais para resolver. Agora, a Comissão Europeia não é um parceiro legislativo do Governo português. O Governo português tem total autonomia e soberania para definir um quadro... A falta de transparência deste processo. Nunca o fez. Agora há condições para que o processo decorra de facto de uma forma transparente. Chegados a este ponto, a suspensão da privatização da TAP. Eu acho que o mais importante é garantir o futuro imediato da empresa. O futuro imediato da empresa e um plano viável de crescimento da TAP. Eu, sem ser especialista na matéria, diria que, se me perguntassem, prefere um parceiro europeu ou prefere um parceiro sul-americano, eu diria que prefiro um parceiro sul-americano. Acho que, em termos de sinergias e de crescimento, parece mais favorável. Não sou especialista na matéria, portanto, isto é uma impressão que eu tenho, não sei se é verdade ou não, mas, assim, em princípio, não me escandalizaria que se privatizasse, se vendesse esta empresa ao Sr. Eframovich ou à empresa que tem um conjunto de ligações à África. Sobre essa matéria, agora, sim, mas o Sr. Eframovich tinha a nacionalidade polaca e, portanto, conseguiu ultrapassar essa limitação. Tem várias e haverá, certamente, há tantos imigrantes na América do Sul que, certamente, os empresários que quisessem comprar facilmente arranjariam, legalmente, a nacionalidade europeia. Agora, a questão que me parece aqui importante é que não é necessário. O PS, quando incluiu a privatização da TAP, não disse em que moldes é que fazia. E o PS tinha uma visão diferente do modelo de privatização da TAP. Por exemplo, não ia privatizar a totalidade do capital. Isto é verdade tanto na TAP quanto na ANA. Ora, o Governo, sem explicar porquê, avança para um modelo de privatização total em empresas que são ativos estratégicos fundamentais, sobretudo num país tão dependente do turismo. Temos a TAP e a ANA já agora, mas não se percebe a precipitação do Governo. O porquê vender agora 100% nas situações de de mercado, sobretudo quando só tem um concorrente, quando só tem os brasileiros têm uma expressão engraçada que é quando só há um concorrente não é negócio, é tramóia. Eu não iria tão longe, mas no contexto que vivemos hoje, com as condições de mercado que temos hoje, só haver um concorrente e não sendo esse processo inteiramente transparente, eu acho que o Governo devia ter parado para pensar, e ainda bem que hoje reconheceu, ainda não percebemos bem por que razões, que de facto não estavam reunidas as condições e este negócio não satisfaria o interesse público. Sobre o negócio que não chegou a acontecer é extraordinária, ou sobre o momento. O que é que o PSD queria privatizar 100%? Não é para recapitalizar a empresa, não é necessário vender 100% Os trabalhadores da ANA exigiram hoje a suspensão do processo de privatização da empresa, à semelhança da TAP. São processos comparáveis, na sua opinião?
Eu creio que não, e aquilo que devo dizer é que este processo não foi suspenso, em rigor. E, portanto, não se pode comparar, uma realidade com... Não, aquilo que aconteceu foi, há um candidato, esse candidato não cumpre as condições que são exigidas. E, portanto, o processo terminou. Francisca, o processo terminou. Portanto, há a haver uma nova privatização, há um novo processo de privatização, não há nenhuma suspensão deste procedimento. Não creio que sejam realidades comparáveis. Só uma pergunta, porque é que a Comissão de Acompanhamento, como sabe, na Lei 4 das Privatizações, havia uma Comissão Permanente de Acompanhamento das Privatizações que foi suspensa e foi criado um novo modelo em que seriam criadas comissões ad hoc. Porque carga d'água é que, quando a decisão seria tomada na quinta-feira, a Comissão de Acompanhamento é nomeada na segunda-feira, 3 dias antes. Porquê? Acha isto normal? Eu não acho isto normal. Agora, deixe-me só dar aqui uma nota relativamente a isto. Independentemente de todas as suspeições sobre quando é que foi nomeada a Comissão, e afinal... Não é suspeição, é um facto, foi na segunda-feira. O Ministro Miguel Relvas conhece ou não conhece o candidato, enfim... Independentemente de todas estas suspeições, a verdade, e é preciso não esquecer, é que todos estes processos de privatizações são controlados pelo Tribunal de Contas. E o Partido Socialista devia ter-se preocupado, está tão preocupado com a transparência, devia-se ter preocupado com a transparência, por exemplo, da parte escolar, que foi uma das empresas que permitiu afundar ainda mais as contas nacionais. Acho e está que não preocupado leu o relatório do Tribunal de Contas. Pois justamente porque leu o relatório do Tribunal de Contas é que faço esta afirmação. É que daquela envergadura que foi transparente e merece Havemos trazer vamos trazer as transcrições desta análise do Tribunal de Contas. Vamos passar ao tema seguinte. O Presidente da República não pediu a fiscalização preventiva do orçamento, provavelmente vai promulgá-lo e pedir a fiscalização sucessiva. Alberto Costa admitiu hoje que pode haver mais do que um pedido de fiscalização dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista. Isto faz sentido, num grupo parlamentar com a dimensão do PS, haver mais do que uma iniciativa parlamentar dos deputados do mesmo partido relativamente à fiscalização de um único orçamento? Eu não ouvi essas declarações, não tenho conhecimento dessas declarações e, tanto quanto eu sei... Gelel estranhou, inclusive as declarações... Eu não ouvi as declarações e do que falei com o deputado Alberto Costa tenho indicações em sentido contrário. Ora, o Sr. Presidente da República comete aqui faz aqui uma coisa que é para mim incompreensível, que é, se tem dúvidas da constitucionalidade, não se compreende que não suscite a fiscalização preventiva e promulgue e depois avance para... Fala-se que, ainda não sabemos, que ainda tem uma ou 2 semanas para fazer, que promulgue e suscita a questão da fiscalização sucessiva. O Partido Socialista, acho que isto é uma contradição, quer dizer, se o Presidente da República tem de facto dúvidas, então tem o dever, tem a obrigação, é alguém que jurou cumprir a Constituição, de pedir a fiscalização preventiva. É uma contradição dizer que tem, que na opinião dele há matéria suficiente para pedir a fiscalização preventiva, não o faz com razões que ainda não conhecemos e depois avança para a fiscalização sucessiva e expressa claramente normas que não inviabilizam o orçamento, ou seja, o orçamento as normas que estão em causa... Houve o PS diz que são os escalões do IRS, as pensões e cuidado dos trabalhadores públicos promulgou um orçamento e enviou para a fiscalização sucessiva numa norma menor que não afetava o orçamento, era uma questão de deviam ou não os sindicatos ter sido ouvidos numa determinada matéria. É inteiramente diferente do que se passa neste orçamento. Este orçamento tem normas muito importantes que são centrais no orçamento. E que o Presidente da República, que jurou cumprir a Constituição, que não é uma coisa menor a Constituição. Falamos de escalões do IRS, pensões e a equidade dos trabalhadores. A questão dos pensionistas, a questão da equidade entre público e privado, que transita do ano passado, que, no ver e na opinião de vários deputados do PS, não foi de todo resolvida. A questão dos pensionistas. Mas veremos o que o Sr. Presidente vai fazer agora na fiscalização sucessiva. Obviamente que o Sr. Presidente... pedir a fiscalização sucessiva nas normas e nos termos em que o PS considera adequado, o PS seria redundante fazê-lo depois do Presidente. Mas veremos o que é que o Sr. Presidente vai fazer. Agora, o que me parece grave é que o Sr. Presidente da República tenha, depois de se ter demitido da sua função, que o Presidente da República tem como principal função assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. E se há pilar fundamental de tudo isto, é o cumprimento da Constituição. Muita gente diz, como é que se é possível agora, de repente, este orçamento ser decretado inconstitucional, que as pessoas pensariam lá fora? Pensariam uma coisa muito simples, que Portugal ainda é um Estado de Direito. E se há coisa que, já que queremos fazer raciocínios de natureza financeira, se há coisa que investidores estrangeiros gostam de saber que existe em Portugal, é um Estado de Direito a funcionar. E, portanto, o Sr. Presidente da República, depois de se ter demitido cobardemente já agora da sua função ano passado, este ano tinha a obrigação
de enviar para fiscalização preventiva e, se não o fizer, eu acho que é uma falha grave e que leva, de facto, muita gente a perguntar para que serve, não para que serve um Presidente, mas para que serve este Presidente e parece manifestamente que serve para muito pouco. Francisco Almeida admite que possa haver dúvidas relativamente a estas três questões que o PS levanta e recordo mais uma vez a equidade entre os trabalhadores públicos e privados, os escalões do IRS e também a questão das pensões. Eu sobre esta matéria gostava só de dar duas notas relativamente àquilo que disse o João Galamba. Independentemente do pedido de fiscalização sucessiva ser um direito e até uma obrigação dos deputados quando entendem que há normas que são inconstitucionais, independentemente disso, aquilo que verdadeiramente me preocupa e que tem vindo a acontecer nos últimos tempos é uma certa ideia de judicialização da política. As disputas políticas que não se conseguem ganhar, no fundo, no campo, no plano político e nas instituições políticas, como é a Assembleia da República, acabam por ser transferidas para os tribunais. E isso é grave, sob o ponto de vista da própria, se quiser, separação de poderes ou separação de funções. E, portanto, eu acho que os partidos, e António José Seguro, em primeiro lugar, numa primeira hora, faz umas declarações em que não parecia, no fundo, interessado nesta judicialização da política e hoje faz umas declarações justamente contrárias, que são mais próprias de um radicalismo próprio do Bloco de Esquerda e do PCP. Esta questão, a minha questão neste caso era se as dúvidas do Partido Socialista, se o PSD admite que possam ser pertinentes nestes casos concretos, IRS, pensões e equidade. Eu devo dizer que não me parece que existam inconstitucionalidades no orçamento, que ele foi feito com todo cuidado pelo Governo e pela própria Assembleia da República, mas admito que essa é uma faculdade dos deputados e do Presidente da República que, se entenderem que a devem usar, devem fazê-lo com toda a legitimidade. O que eu não considero legítimo é que diferenças ou divergências políticas de opções políticas possam ser transferidas para o plano judicial. Isso é que eu acho grave, por um lado. E, por outro lado, parece-me que o Partido Socialista está aqui numa delírio. O Constitucional existe precisamente para dirimir também as a lógica da deputada é que não devia haver Constituição nem Tribunal Constitucional. Não é verdade. É o que decorre dessa substituição. Nós estamos a falar de um tribunal normal, não se está a recorrer a um tribunal... Está aqui em causa a conformidade constitucional com as normas. Tudo bem. Agora, aquilo que me parece é que está aqui mais em causa, repare, desde a primeira hora, pouco tempo depois de se falar nas linhas gerais do orçamento, antes dele ser sequer debatido na Assembleia da República, já os partidos da oposição estavam, no fundo, a eleger o Tribunal Constitucional como a última instância de debate político. E isso é que é grave. Mas é a última instância de recurso de defesa da legalidade e da ordem constitucional do Estado de Direito Democrático. É, de facto, uma faculdade que os deputados podem legitimamente usar. Aquilo que me parece é que, de facto, há mais aqui, mas é uma manobra de chicana política e de aproximação ou de ultrapassagem, se quiser, aos partidos mais radicais da esquerda, numa colagem ou uma deriva mais radical, do que propriamente uma preocupação com a conformidade constitucional do orçamento. Sentido, ou seja, o Partido Socialista levou a algum radicalismo político para o Parlamento, na esperança de que o Presidente da República enviasse... Por exemplo, o Dr. Bagão Félix, um perigoso esquerdista, reconhecidamente um extremista, não é? Um militante honorário do Bloco de Esquerda, e tentou também entrar para o PC, mas não podia fazer parte dos dois. A doutora Ferreira Leite também, o Dr. Jorge Miranda, vamos cantinho. Francisco Almeida, porque a consequência lógica daquilo que disse é, obviamente, que um Tribunal Constitucional é a instância de último recurso, porque o Governo está subordinado à Constituição. Eu comecei por dizer que é uma faculdade e que é uma faculdade legítima. Coisa diferente é suscitar opções políticas apenas para transferir o debate. Legítimas porque inconstitucionais. Francisco Almeida, desculpe lá. Tratar um pensionista. Um pensionista ganha 2.000 euros e um trabalhador ganha 2.000 euros, as medidas fiscais constantes deste orçamento penalizam mais o pensionista. O problema, Francisco, é que isso não é uma opção política legítima. Isso é uma opção política que viola a Constituição e, como tal, se a maioria não for sensível a esse problema, o Tribunal Constitucional existe para isso mesmo, para impedir que uma maioria conjuntural imponha a sua vontade no Parlamento à margem da lei e da Constituição. E é o dever de um Presidente da República perante uma inconstitucionalidade desta natureza recorrer ao Tribunal Constitucional. Isto não é queixinhas, nem é deslealdade política, é aquilo que existe. Eu comecei a réplica muito rápida. Eu comecei por dizer que é uma faculdade quer do Presidente da República, quer dos deputados, e portanto não me oponho ao exercício dessa faculdade, desde que isso não suponha transferir... Mas foi a sua deputada que falou em judicialização da política. Isso é grave. Agora, aquilo que direi é que também me entristeceu, se quiser, a forma como
o secretário-geral do Partido Socialista resolveu dizer que o tempo do Sr. Presidente da República acabou. Desde logo, sim, porque isso não é... agora está aberta a porta à atividade dos deputados. Não, repare, não está ainda, porque o Presidente ainda nem sequer votou ou promulgou o orçamento. E, portanto, é preciso aguardar pelo regular funcionamento das instituições, então, portanto, apelava pela o João decisão Galamba. definitiva do Presidente da República. Francisco Almeida, João Galamba, boa noite, obrigado mais uma vez por terem estado neste Vice-Versa. O Presidente